105. Regressor Instruction. Capítulo 521. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Tudo está voltando ao normal. Benigore. Entendo o seu coração virtuoso de não querer negociar com Belial, mas às vezes, é melhor desistir de suas crenças, vírgula. Se Belial passar pela brecha do continente e novamente abri-la, então o demônio que emergirá através dela não será como ele. Sei muito bem que você não quer que algo assim aconteça, Benigore. Você recuperou o seu poder divino recentemente. Acho que teve que usar muito poder divino para descer, e se tentar consertar tudo o que aconteceu aqui, acabará na mesma situação antes disso. Também não há garantia de que os demônios radicais não aparecerão para aproveitar o caos, meu adorável sacerdote. Mas, vírgula. Belial também está com sua legião. Honestamente, tentei encerrar isso bem, mas sua descida, cometi um erro. Meu precioso cardeal honorário Lei Keylong. Claro que não. No entanto, quero lhe dizer que a posição de Belial mudou por sua causa ao aparecer no mundo real. Se os demônios desaparecerem após serem repelidos pela luz, ele não será capaz de salvar a face da legião. Dirão apenas que ele fugiu de você. O humano nojento está certo, estúpida Benigore. Não se trata apenas da legião. Deve considerar o número de demônios. Exceto por alguns demônios, todos nas 72 legiões estão acompanhando a situação atual. Não será um arrozo para mim se eu sair assim. Não está ruim, e é ótimo que eles estejam conversando assim. Sou apenas mero mortal, então não sei o que está acontecendo lá em cima, mas tenho certeza de que eles também estão acompanhando a situação atual. Se você piorar a situação apenas para proteger sua crença, tenho certeza de que aqueles que estão acompanhando vão desaprová-la, Benigore. E então o que você quer? O que eu quero é voltar neste continente novamente mais tarde. O quê? Você realmente acha que eu permitirei isso? Isso é impossível. Não vou mais fazer concessões, Benigore incompetente. Como esperado, é impossível ter uma conversa adequada com demônios. Você realmente acha que eu não tenho ideia de suas intenções sujas? Vírgula. Benigore, não é um mau acordo. O quê? Cardeal honorário Lei Keylong. Você está falando sério? A 27ª Legião atualmente tem um relacionamento próximo com as outras legiões, e os demônios serão convocados aqui, não importa o quanto você tente impedi-los. Se Belial voltar novamente, então você ficará mais tranquila se ele decidir se mover dentro do território sob seu controle. Isso. Vírgula. Você pode ajustar os detalhes do contrato. Estou falando sobre quanto poder ele pode trazer para o mundo real, o tempo aproximado e o tamanho dos danos que ele pode causar, e se ele pode até mesmo trazer a 27ª Legião com ele. Saber de antemão e se preparar para sua descida é completamente diferente de não saber o que vai acontecer. Tenho certeza de que Belial não fará planos irrazoáveis. Se você considerar a possibilidade de os humanos deste continente esquecerem a 27ª Legião depois de você expulsá-los, acredito que seja razoável ele fazer esse tipo de sugestão, mas... vírgula. Esta é a sua chance, Benigore. Principalmente quando acabou de recuperar seu poder divino. Você quer viver como uma fugitiva novamente. Você deve aproveitar essa oportunidade para encher seu poder divino até a borda, vírgula. Imagine mostrar seu grande milagre agora, mostrar aos sacerdotes como você expulsou Belial. Não apenas você recuperará o poder divino que deve ter consumido para descer, mas seu status também vai disparar. Você está em um estado ligeiramente instável agora. Se cometer um erro, não levará muito tempo para cair novamente. Use esta oportunidade para fazer um retorno. O humano nojento está certo. Use o seu poder divino para descer. Você também deve ganhar algo com isso. Isso soa irônico, mas eu também me preocupo com pessoas que vivem neste continente. Não quero causar mais danos, porém. Vírgula. Se você voltar sem nada, tenho certeza que acabará brigando contra os demônios radicais. Tenho certeza de que não preciso mencionar o fato de que minha autoridade diminuirá. Se isso acontecer, vírgula, os demônios radicais provavelmente começarão a se reunir neste continente. Se isso acontecer, nem eu sei se serei capaz de pará-los, Benigore. Você também sabe disso, Benigore. Sou o mais razoável entre todos os lordes demônios. Você sabe muito bem que eu não quero que demônios como aquela vadia maluca da Lilith e aquele pedaço de merda Mamon venham para cá.
É bem raro demônios razoáveis como Belial. Realmente, mas... Mas... Vírgula. Serei o notário. Vamos redigir o contrato. Ou o quê? Vírgula. Essa é a coisa certa a fazer, Benigori. Não é uma má ideia. Não acho que um contrato seja necessário, mas tenho certeza de que criar um lhe dará tranquilidade. Claro, você terá que abrir mão de muitas coisas ao redigir os detalhes do contrato. Nunca tinha ouvido falar de um demônio fazendo um contrato com uma deusa. No entanto, imagino que Belial provavelmente não se importa com os detalhes, desde que pudesse estabelecer um contrato com uma deusa. Claro, certamente ele queria se beneficiar o máximo possível, mas ele sabe que Benigori anularia o contrato se fosse muito ganancioso. Infelizmente, Benigori ainda parecia desconfiada de tudo. Honestamente, isso não é um mau acordo para ela também. Belial é um demônio que se esforçava para satisfazer seus clientes, e tenho certeza de que ele faria o possível para cooperar com os milagres que Benigori realizaria no futuro. Acho que ela tem mais a ganhar ao encenar um grande milagre e ser adorada pela humanidade do que discutir com Belial e possivelmente falir novamente. Se vamos redigir um contrato, gostaria de adicionar outra condição. Também é para minha segurança, mas sei que está relacionada com o seu mérito, então pense nisso como um presente gratuito, Belial. Se for razoável, vou incluir, e nesse caso, não quero mais que você incomode meu adorável sacerdote. Vírgula, impossível. Seu presente gratuito basicamente significa que devo desistir de tudo o que tenho. Você é mais astuta do que eu pensava. Se você incluir no contrato para não incomodar mais o meu sacerdote, farei arranjos para que você possa fazer 5 ondas no continente nos próximos 2000 anos. Além disso, quero que pegue a classe de Lorde Pestilento das Trevas que você deu a ele. Acho que essas condições são do seu agrado. Estou certa, Belial. Isso é um monte de besteira, sua vadia astuta. Achei que você fosse apenas incompetente, mas é mais maliciosa do que eu imaginava. Então, esqueça o contrato. Tudo bem, Benigori incompetente. Vou garantir que você vá à falência novamente. Meu adorável sacerdote lutará ao meu lado. Esse humano nojento estará comigo, não com você, meu adorável cardeal honorário Lei Kilong. Você estará comigo, certo? Certo. Vou melhorar no futuro. Eu realmente vou. Então venha comigo, e vamos nos livrar dos demônios juntos, humano nojento. Acredito que você sabe melhor do que ninguém qual é a sua verdadeira identidade. Vamos mostrar para as vadias sujas o que acontece com aqueles que se recusam a falar com você. Qual é o problema deles? Por favor, parem. Tinha que interromper a discussão repentina, e não posso deixar de morder os lábios, pois realmente não esperava que eles discutissem. Achei que finalmente poderia ficar tranquilo, já que o arco tinha acabado, mas para fazer isso, devo impedi-los de brigar, não importa o que. O continente estava no seu limite, e se outra luta ocorresse, a humanidade e até mesmo Kim Il-sung não seriam capazes de se recuperar e retornar à sua condição máxima, então realmente fiquei preocupado que eles brigassem. E então que tal isso? Os dois estão muito interessados na minha posição no final da minha vida, posso esperar por 2000 anos. Não sei quanto a ela, mas parece que ela também o quer. Ela provavelmente está pensando que pode purificar sua alma imunda, mas isso é apenas ridículo. Belial está certo, mas parecia que Benigori estava disposta a fazer qualquer coisa, desde que Belial não conseguisse meter para si. Infelizmente, eu não consigo realmente acreditar que os seus realmente me queriam. Ela provavelmente estava pensando que seria melhor para ela me levar do que deixar os inimigos me levarem. Ela também poderia ter recebido um toque de alguém, mas realmente não tenho tempo para especular agora. Tinha que resolver essa discussão da forma mais tranquila possível. Tenho uma ideia, mas não estou muito certo se eles ficariam satisfeitos com ela. Estou pensando em lhe dar prioridade na recrutação, Benigori, não é uma má ideia. Prioridade na recrutação. Sim, uma chance de um recrutamento prioritário, e isso não significa que você vai me deixar, certo? Meu adorável. Claro, eu quero estar com você, mas tenho que ser mais cauteloso ao tomar uma decisão, já que teria que ficar do lado que escolher para sempre. Também preciso considerar as condições. Há muitas coisas que tenho que considerar. Não se preocupe, Benigori. Desde que você ofereça as condições certas, pensarei positivamente sobre sua oferta. Portanto,
Estou lhe dando prioridade na recrutação para esta negociação. Você também deve discutir minha sugestão com aqueles acima, em vez de tomar a decisão sozinha. Você é definitivamente perspicaz, Cardeal Honorário Lake Leong. Pensei que alguém lhe tivesse dado um toque. Enfim. Vamos prosseguir com o contrato, não parece ruim. Vírgula. Sim, gostaria de pensar sobre isso por um momento. Vírgula. Entendo. Não admira que a ideia de assinar um contrato com um demônio seja algo difícil de engolir para Benigore. Ela provavelmente tinha muitas coisas para considerar também, e imagino que ela também terá que sacrificar algumas de suas crenças para prosseguir com o contrato. Honestamente, para mim assinar o contrato não é grande coisa, mas definitivamente é para ela. De repente, me vi encarando Belial exibindo o contrato. Benigore também se sentou à mesa com olhos marejados, e ela me olhava como se estivesse pedindo confirmação de que assinar o contrato era realmente a coisa certa a fazer. Olhei ao redor e confirmei que eles eram verdadeiramente seres transcendentes. Nem percebi quando eles me levaram para outro lugar, mas meu assombro se transformou em algo estranho quando vi o rosto choroso de Benigore. Ela não parecia um ser transcendente. Ela continuou me olhando de relance como se estivesse prestes a assinar um contrato de escravidão. Confie em mim, Benigore. Nós superamos a crise de falência juntos. Você definitivamente se beneficiará ao assinar esse contrato. Estamos ficando sem tempo. Apresse-se e tome sua decisão, Cardeal Honorário Lake Leong. Ike. Assine. Vou retirar se você não quiser. Se você não assinar hoje, não terá outra chance. O humano nojento está certo. Assine, Ike. Sniff. Vírgula. A mão de Benigore tremia, e acabei fazendo algo que achei um pouco rude de se fazer com um ser transcendente. Agarrei silenciosamente sua mão, e pude sentir que ela estava se acalmando. Confie em mim e assine. Parece que você não quer assinar o contrato. Vírgula. Ela só precisa de tempo para se preparar. Por favor, espere um momento, Ike. Vírgula. Rápido, o contrato. Vírgula. Assine, Benigore. Eu não acho. Não acho que consigo. Vírgula. Não seja tão fraca. Rápido, assine, Hugo. Vírgula. Quando contar até 3, quero que você assine. 1, 2, 3. Benigore finalmente colocou sua mão trêmula no contrato, e instantaneamente uma luz brilhante encheu o espaço à minha frente. Regressor Instruction capítulo 522 Você está acordado? Perguntou Kim Sung. Hugo. Sr. Kileong, pode me ouvir? Ah. Abri os olhos e vi pessoas olhando para mim. Depois de ter sido sugado para algum lugar, devo ter perdido momentaneamente a consciência. Quando ouvi a voz de Kim Sung, fiquei convencido de que ele havia desistido do pensamento ridículo de lutar contra os demônios sozinho, o que significa que o contrato foi assinado. Do contrário, ele não estaria com os membros da guilda. Olhei ao redor novamente, aparentemente confuso. Comecei a ver rostos que não via há um bom tempo. Eles estavam em cima do muro onde a feroz batalha havia ocorrido. Como esperado, ouvi a voz de Park Deokegu. Young-nin, você está bem? Está mesmo bem? Ponto. Young-nin, você pode me ouvir? Diga alguma coisa, Young-si. Ele me reconhece? Sim, estou bem, Deokegu. Então. Agora. Ei, não pense em nada. Disseram que sua mente precisa se estabilizar. Ei, senhorita Helena. O senhor Lei Kileong está acordado. Ele está acordado. Venha rápido aqui. Cheque sua condição. Rápido. Senhor Lei Kileong, gritou Helena. Definitivamente ouvi Park Deokegu chamando por Helena, mas a pessoa que veio correndo na minha direção foi Sun Yeong. O que há de errado com ela? Ela geralmente não costuma ser assim. Claro, ela expressa suas emoções, mas nunca tinha sido tão aberta sobre isso. Se minha memória estiver correta, ela era o tipo de pessoa que observaria a situação dos bastidores, então não esperava que ela afastasse os membros da guilda só para me abraçar. Certamente ela estava preocupada comigo, mas ainda assim fiquei pasmo. Sun Yeon chorava como se estivesse em um funeral, e seus ombros tremiam enquanto seu rosto enterrado em meu peito a fez parecer digna de pena. Ela parecia tão triste que me senti um pouco envergonhado. Seu rosto estava coberto de ranho e lágrimas, e ela parecia tão cansada,
como se estivesse carregando todo o fardo do mundo. Uá. Ponto. Uá. Youaiong, Lei Shang-Hyo, Ankimu e Kieri não eram diferentes. Comecei a me sentir orgulhoso quando vi minha amiga Juijin, a garota de Park Deokegu, Wang Jungyeon, Kazugano Yuno e Helena. Também, é claro, Kim Sung, Jungaya e Park Deokegu. Jungaya ainda parecia ansiosa, enquanto Park Deokegu chorava tanto que seus olhos ficaram inchados. Porém, enquanto chorava seus lábios se curvaram levemente. Nem tudo havia sido resolvido, mas eles estavam definitivamente aliviados por terem conseguido resgatar seu precioso vice-mestre da guilda. Pude vê-los começando a relaxar também. É um alívio, um alívio. Oh Deus, obrigado. Oh Deus. Ponto. Youngnin, você está bem? Eongnonin, Youngnin. Park Deokegu pausou. E ele parece bem fisicamente, e sua cabeça também está bem. Provavelmente ele tem perda de memória de curto prazo, mas se descansar, tenho certeza de que logo se recuperará, respondeu Sun Yeong. O que você acha, senhorita Helena? Ela perguntou. Felizmente, não sinto nenhuma energia demoníaca, mas preciso observá-lo um pouco mais, para dar um diagnóstico mais preciso. O que você quer dizer com perda de memória de curto prazo? Neste momento, não estamos, pausei. Ponto. Foi engraçado vê-los olhando um para o outro com espanto ao ouvir a confusão em minha voz. Eles pareciam não ter ideia de como explicar a situação, e eu provavelmente teria reagido da mesma forma se estivesse em seus lugares. Ah! Então, você se corrompeu e acabou destruindo Lindell. Nunca vimos um demônio tão forte quanto você. Consegue ver os ferimentos do mestre da guilda. Você fez tudo isso, então deveria se orgulhar. Eles não podiam me dizer isso. Os membros da guilda mostraram uma variedade de expressões em um piscar de olhos. Eles se entreolharam e evitaram contato visual comigo. Park Deokegu e Kim Un-sung até se afastaram para conversar. O que devemos fazer? Provavelmente deveríamos contar a ele, sugeriu Park Deokegu. Ele não será capaz de aceitar isso tão facilmente, apontou Kim Un-sung. Ele vai descobrir eventualmente. É melhor resolver a parte complicada e então poderemos contar a ele o que aconteceu. Com base em sua personalidade, acho que ele vai fazer algo drástico se não falarmos sobre isso na ordem certa, disse Park Deokegu. Mas consigo ouvir tudo, Deokegu. É um pouco difícil para mim fingir que minha mente estava nebulosa e que não consegui ouvir nada. Também precisamos pensar no que faremos depois. Tenho certeza de que isso não vai acontecer, mas o Sagrado País Democrático e as outras guildas podem tentar derrubá-lo. Se isso acontecer, Park Deokegu pausou. Não vou deixar isso acontecer, então não precisa se preocupar, Kim Un-sung o tranquilizou. O que faremos se o pior cenário imaginável acontecer? Teremos que deixar o Sagrado País Democrático. É bem improvável que isso aconteça. Dizer que o Papa Basel iria querer me matar não foi mais convincente do que dizer que Kieri não gostava de atuar. Até mesmo tinha o apoio da Benigori, então provavelmente seria conhecido como um herói em vez de inimigo público. É fofo que eles estivessem imaginando vários cenários, enquanto os dois estavam tendo sua conversa. Os outros membros da guilda tentavam ganhar tempo falando coisas inúteis para mim. Quando vi que eles estavam com medo de me contar a verdade, não posso deixar de pensar que realmente mandei demais dessa vez. Logo, Park Deokegu e Kim Un-sung voltaram após uma breve reunião. Eles devem ter decidido colocar toda a responsabilidade sobre Kim Un-sung, pois vi todos olhando para ele. O clima ficou tenso e Kim Un-sung começou a falar. Entendo que no momento você está confuso, Sr. Ki-leong. Entretanto, sua recuperação é mais importante agora. Vou explicar tudo depois, então. Mas, por favor, ouça minha sugestão desta vez. Está bem. Ele parecia preocupado com meu mental, mas meu mental não era tão fraco quanto ele pensava. Ele fez uma boa escolha evitando o tópico por enquanto, mas tenho certeza de que ele quem sofreria quanto mais escondesse a verdade de mim. Portanto, recuperar minhas memórias o mais rápido possível é a melhor opção para a saúde mental do nosso adorável regressor. Assenti lentamente enquanto sorria, e seus rostos se iluminaram, aparentemente aliviados. Claro, a batalha por trás deles não era nada aliviadora. Agora que penso nisso, Benigori.
Também vou te contar isso depois, disse Kim Sung. Está bem. Definitivamente, eles tinham que me explicar o que estava acontecendo. Posso ver dois monstros lutando não muito longe de nós. Ou seja, teria sido estranho se Kim Sun tivesse me dito para não me preocupar com isso. A luz vai te queimar. Faça se puder, sua vadia suja da luz. Belial se manifestou em sua forma gigante e Benigor ficou na frente dele. A luz vívida e energia demoníaca como tinta que ninguém conseguia ver, se confrontaram. Durante a batalha, nossa Benigor estava dividindo seu poder para proteger os humanos feridos, e ouvi pessoas em todos os lugares orando e agradecendo a Benigor. Ela lutava enquanto clamava pelas criaturas feridas do continente, e a visão a fazia parecer incrivelmente santa e nobre. E quanto a Belial? Ele parecia ainda mais assustador do que da última vez em que apareceu em Laios, e a maneira como brandia sua grande espada era suficiente para instilar medo no coração de qualquer pessoa, independentemente de sua força. Uau! Eles são apenas. Se eu não tivesse noção, definitivamente estaria convencido de que isso era uma luta real, com ambos lutando com todas as suas forças. As pessoas definitivamente pensarão que isso é uma luta real. Sério. Uau! Ambos são lixo. Belial continuava falando sobre como destruiria o continente, mas ele também fazia o seu melhor para satisfazer os clientes. Enquanto isso, Benigor, que estava em lágrimas ao assinar o contrato, também dava o seu melhor. No entanto, a cena é tão ridícula que meu queixo caiu. Graças às orações de todo o continente e ao medo que foi instilado no coração de todos ao ver a forma gigante de Belial, os dois seres transcendentes estavam definitivamente acumulando uma tonelada de mérito enquanto lutavam. Infelizmente, a luta deles não durou muito, pois Belial tinha retornado ao inferno, enquanto Benigor não podia mais ficar aqui. Logo, Benigor aproveitou uma abertura para lançar uma lança sagrada no coração de Belial. Sei como posso sucumbir a você. Retorne, Belial. Não vou mais ficar parado e permitir que seu tipo controle o continente. Lembrem disso, vadia suja da luz e criaturas que a seguem. Vou retornar. Nem pensem que venceram hoje. A vitória de hoje não é de vocês. Vou proteger este continente. Lembrem disso, seus insetos. Eu sou a sua escuridão, medo e seu pesadelo. A atuação de Belial está em outro nível, sério. Uau! Como ele consegue manter a cara séria enquanto diz uma frase tão cringe. Agradeço seus pensamentos sobre mim. Belial, sei que nos despedimos mais cedo, mas é realmente hora de eu ir. Muitos demônios aqui estão tristes por não poderem se despedir de você. De qualquer forma, vou garantir que possamos nos comunicar de alguma outra forma. Por favor, faça como preferir. Foi divertido, seu humano nojento. Não, nosso orientador externo da 27ª Legião. Esperarei o dia em que nos encontraremos novamente. Estarei esperando também. Apresse-se parte, Belial. Não está sendo muito ríspida, Benigor. Somos parceiros agora, até parece. Tanto faz. Essa é a sua opinião, mas o que aconteceu agora não vai mudar. Foi divertido, Benigor. Não volte. A escuridão desapareceu, e os monstros misteriosos retornaram de onde vieram, junto com os demônios restantes. A luz brilhou intensamente uma vez. Parece que Benigor realmente tinha ficado sem tempo, pois ela não podia mais ser vista enquanto diz as seguintes palavras. Vocês são fortes. Não desistam e não vacilem. Sua dor hoje se tornará sua força no futuro. Sua dor e sacrifícios de hoje os tornarão ainda mais fortes. Finalmente acabou. As pessoas se abraçaram e comemoraram, se deleitando com a luz da vitória. Alguns esfregavam os olhos como se não pudessem acreditar no que acabavam de ver, enquanto outros desmoronavam com sorrisos abatidos. Queria sorrir também, mas tinha que agir como se estivesse sofrendo de uma chamada perda de memória de curto prazo, então olhei para todos com olhos arregalados. Comecei a pensar em como deveria agir a partir de agora. Deveria recuperar minhas memórias e pedir desculpas imediatamente enquanto chorava. Isso é. Lindell. Eu fiz isso. Ao imaginar a mim mesmo dizendo uma frase tão nojenta enquanto chorava, não pude deixar de sorrir interiormente. Tenho muitos planos que queria executar, mas realmente quero dormir agora porque estou muito exausto. Yungnin, Yungnin. Ei! Acorde, gritou Park Deok-gu. Sr. Kilong. Você está bem? Perguntou Kim Sung. Opa! Uar!
Opa, Jungayan chorou. Ponto. Suas vozes soaram fracas. Quando abri os olhos mais uma vez, me encontrei em um cômodo sem janelas. Regressor Instruction capítulo 523 Onde estou? Ao acordar, me encontrei em um lugar desconhecido. O interior luxuoso me lembrou meu cômodo anterior, mas, por algum motivo, não fiquei feliz. Para ser exato, o cômodo é quase idêntico ao meu cômodo anterior. O kit de alquimista que eu sempre usei estava em um canto, e havia móveis clássicos e antigos também. O mesmo para minha luxuosa coleção, que estava visível em um lado do cômodo. Além da Chanel Hermes, havia itens de luxo interessantes. Não sei de onde saíram, mas é altamente provável que Kim Il-sung os tenha trazido aqui. Não, tenho certeza que ele os trouxe aqui quando vi que os itens à vista eram principalmente bolsas. Ele definitivamente pensou que eu gostava de bolsas, pois fiquei feliz quando ele me presenteou com a bolsa infinita. Obviamente, meu interesse nos itens de luxo não durou muito tempo porque o cômodo em si chamou minha atenção. É maior do que meu cômodo anterior. O que? Parece que eles haviam expandido o cômodo à força porque estavam preocupados que eu pudesse me sentir sufocado em um cômodo pequeno. Se exagerasse um pouco, é tão grande que eu poderia correr nele. E isso não é tudo, os vasos de plantas também me recordam um pequeno jardim. Em cima de uma grande mesa, havia um tabuleiro de xadrez, e o tabuleiro parecia ter sido feito à mão por um artesão. A estante de livros fixada à parede estava repleta de livros que valem a pena ler. Parece que eles tinham colocado tudo isso aqui para que eu não ficasse entediado, e ao perceber isso não posso deixar de ficar ansioso. O que é isso? Levantei-me lentamente. Minhas pernas perderam força por um momento, então quase caí, mas felizmente meu corpo ainda sabia andar. Olhei ao redor enquanto caminhava em direção à porta e alcancei a maçaneta ao chegar na frente dela. Clunk, clunk. O que está acontecendo? Clunk, clunk, clunk. A porta não abria, e de repente senti um senso de incongruência. Cadê as janelas? Quero saber o que está acontecendo lá fora, mas não há uma única janela neste grande cômodo. Se eu estivesse em um espaço pequeno, provavelmente não sentiria esse senso de incongruência. O cômodo é enorme, e a menos que o designer estivesse maluco ou estivesse em busca de um desafio extremo, não havia como projetar em um cômodo assim. Não estou certo disso, mas cautelosamente cheguei a uma resposta. Droga, estou na prisão? De repente, me lembrei do tempo que passei no santuário amaldiçoado com Jungayan. No entanto, balancei a cabeça ao lembrar da figura de Jungayan naquele dia. Não havia como ela me sequestrar e causar mais problemas. Naturalmente, estou apenas fazendo suposições aqui, então queria que alguém viesse e explicasse o que estava acontecendo comigo. Lidar com as consequências era mais importante do que o resultado e a progressão do incidente, então naturalmente tenho muitas coisas a fazer. Ainda precisava pedir desculpas a toda a nação enquanto chorava, e havia lugares que eu precisava visitar. Já sinto uma dor de cabeça ao pensar em quão difícil seria cuidar da federação, sem falar restaurá-la. Toda a região já podia ser considerada território sem dono, então é importante nós tomar uma decisão sobre isso. Eu também preciso cuidar da opinião pública, bem como do treinamento que estava definitivamente ganhando força agora. Também preciso reorganizar as coisas. Poderia pedir a Lei Ji para fazer isso, mas não poderia deixá-la lidar com todas essas questões. Toda a humanidade precisava se unir para superar a dor e se recuperar, mas as três principais guildas de Lindell estavam no centro de tudo. Tive vontade de dormir por causa da dor de cabeça, mas não poderia. Comecei a bater com o dedo na cama enquanto pensava em muitas coisas. Logo a porta se abriu lentamente. Olhei na direção do barulho e me surpreendi ao ver Sun Yeong. Crash. Parece que ela também ficou surpresa, pois ela deixou cair involuntariamente o vaso de flores que estava segurando. Aparentemente, o pequeno jardim em um canto do cômodo tinha um responsável. Não estava certo de como eu deveria reagir, então sorri. Esse Sr. Lei Ki-leong. Eu a vi correndo em minha direção com uma expressão surpresa. As lágrimas que enchiam seus olhos rolavam por seu rosto, e ela me abraçou firmemente. Ela reagiu como alguém que estava abraçando seu amado que acabara de se recuperar de um estado vegetativo. Não tenho certeza disso, mas ela provavelmente era a pessoa que estava cuidando de mim todo esse tempo. Sr. Lei Ki-leong. Sr. Lei Ki-leong. Sim, estou bem aqui. Uau!
Senhor Lei Keelong. Sim, senhorita Yeong. A propósito. Não consigo respirar. Murmurei. Senhor Lei Keelong. Senhor Lei Keelong. Ela ainda ficou me abraçando. Não estou incomodado nem nada, mas realmente estava tendo dificuldade para respirar. Toquei seu ombro, e seu rosto ficou vermelho. Ah! Ah! Me desculpe. Não, você não precisa se desculpar, senhorita Yeong. A propósito, onde estou? Olhei ao redor. Tenho certeza que você tem muitas perguntas. Falarei com o mestre da guilda imediatamente. Os outros estão esperando você acordar. Estou feliz. Estou mesmo feliz. Sniff. Ponto. Tudo bem se eu checar sua condição primeiro? Já que você acabou de acordar. Sim, claro. Assenti lentamente, e ela me examinou enquanto chorava. Pude sentir a mão dela tateando em lugares que não precisavam ser checados, mas parece que ela está me examinando corretamente com base em seu rosto sério. Sei que estava bem, mas fiquei ainda mais aliviado ao vê-la me examinando. O exame físico acabou. Esta inspeção não poderia ser mais definitiva. Ajeitei minhas roupas e olhei para Sun Yeong novamente. Não encontrei nada de errado com você em particular. Você está em ótima condição. Tenho monitorado sua condição, mas estou realmente feliz que você esteja bem, mesmo que já esteja acordado, disse ela com um suspiro. Certo. A propósito, senhorita Yeong. Antes disso, você não está com fome. Beba um pouco de água primeiro, e vou pedir para eles lhe servirem um mingau por enquanto. Já faz um tempo desde que você comeu, então é melhor comer algo que não seja muito pesado para que seu estômago possa digerir. Você também pode beber uma poção. Ponto. Sinto que ela está mudando de assunto. Tentei perguntar novamente, mas ela mudava freneticamente de assunto. Provavelmente estava fazendo isso porque sabia o que eu queria perguntar. Obviamente, é estranho vê-la evitando minhas perguntas com força, e era ainda mais óbvio que ela não queria responder porque nunca foi uma grande atriz. Então você não quer me dizer, Quem me trouxe para este cômodo não foi Sun Yeong ou Jung Gayan. Para ser exato, tenho certeza de que faziam parte disso, mas provavelmente foi toda a Guilda Azul, incluindo ele. Kim Sung, seu bastardo. Meu pensamento foi interrompido pelos rostos que não via há algum tempo. Não estou certo do que eles estavam fazendo antes de receberem a notícia agora, mas estavam armados, incluindo Jungayan e Park Deokgu. Eles choraram e correram em minha direção. Jungayan ficou especialmente emocionada porque seu rosto estava coberto de lágrimas e ranho, mas posso ver que ela está mais madura do que antes. Você despertou, disse Juijin. Faz um tempo, senhorita Yijin. Faz muito tempo, vice-mestre da guilda, An Kim o cumprimentou. É bom te ver de novo, senhor An Kim. Vice-mestre da guilda. Yo Aeon, Lei Shang e os novatos. Viansura também. Como Helena não estava aqui, ela definitivamente tinha ido em uma viagem de negócios para cuidar dos problemas dos elfos. Afaguei a cabeça de Jungayan, que estava abraçando um dos meus braços, e quando olhei ao redor, vi novos rostos desconhecidos. Quem são eles? Eles estavam usando o distintivo da guilda no peito. Quem são eles? Eles contrataram novos membros para a guilda. Porém, suas estatísticas me diziam que eles não eram membros comuns da guilda. Eles recrutaram novos membros para o grupo. Olhei para o grupo desconhecido em confusão. Kim Sung segurou minha mão fraca com uma expressão emocional. Parecia que o tinha visto apenas alguns dias, mas ele agia como se não nos víssemos há 10 meses. Ele estava chorando dessa vez também. Para de chorar, cara. Você despertou. Sim. Onde digo, senhor Sung? Você pode me dizer o que aconteceu? Você não precisa se preocupar com isso, e o problema foi resolvido, respondeu Kim Sung. Entendo. Os demônios apareceram, e a União Continental lutou contra eles. Conseguimos te salvar, e Benigori apareceu. Sei que isso não é tudo. Foi assim que vencemos. Nós conseguimos te salvar com a ajuda dessas pessoas. Enfim, finalmente me dei conta porque ele decidiu me colocar neste cômodo. Todos estavam nesse show. Eles estavam ocupados concordando com a história ridiculamente curta de Kim Sung, e pude que o estavam tentando me pregar uma peça como se eu fosse um idiota. Vi facilmente o que eles queriam fazer e o que estavam pensando.
Eles estavam tentando limitar minha exposição ao mundo exterior para controlar minha recuperação. Provavelmente estavam pensando que eu ficaria confuso se recuperasse minha memória muito rápido. Não tenho certeza de quando iam revelar tudo, mas provavelmente achavam que era cedo demais para qualquer revelação. Devo apenas dizer a eles que me lembro de tudo. Pode ser uma escolha melhor do que arrastar isso. Sabia que iam agir com cautela, mas estavam sendo mais cautelosos do que eu esperava. É ridículo como eles reagiam a cada palavra de Kim Sung. Kim Ri, An Kim e Wang Jung-yeon estavam atuando muito bem, mas Kim Sung, o diretor desta peça, tornava as coisas estranhas ao dizer suas falas como se estivesse lendo de um livro. Já se passou algum tempo desde então, mas a mana negra ainda está flutuando lá fora, disse Kim Sung. Para de mentir, desgraçade. Não há mana negra flutuando por aí. Segundo os especialistas, a mana pode ter um efeito fatal em você. Esse enredo é realmente ruim. Então, acho que é melhor você permanecer aqui por enquanto. Kim Sung estava tentando criar uma história crível para me enfiar aqui. Logo, ele terminou de falar. Fiquei meio ansioso sobre o que ele estava tentando fazer, mas pensei que não duraria muito. Não tem como me trancarem aqui, né? Se eu quiser tomar um ar fresco, tenho certeza de que vão me deixar sair. Qual é o problema? E assim, 2 semanas se passaram num piscar de olhos. Maldição. Regressor Instruction capítulo 524. Na verdade, as últimas 2 semanas não foram tão difíceis para mim. Não foi como se cortassem meu cabelo sem minha permissão, e não era como se eu estivesse comendo bolinhos fritos nas 3 refeições do dia. A qualidade da comida é alta, e eu levava uma vida confortável no cômodo. Estava sendo tratado adequadamente e vivia uma vida realmente luxuosa. Inegavelmente, fiquei feliz porque nem precisava mexer um dedo. Não precisava fazer nada ou me mover. Se ficasse com fome, bastava pedir comida. Se precisasse de algo, só precisava pedir a alguém que me desse. Ainda não tentei isso, mas Sun e Yeon, Helena e Jung-Ayan se revezavam para me alimentar, então tenho certeza de que enviariam alguém para me alimentar se apenas pedisse. Um pouco sufocante, mas sem dúvida divertido. Quem não gostaria de passar o tempo na cama sem fazer nada? Particularmente não tenho nada contra deitar preguiçosamente e passar meu tempo lendo um livro, mas há uma certa frustração em mim que não podia ser aliviada. Meu cômodo era grande, mas minhas ações estavam limitadas, então me sentia realmente desconfortável. Havia também uma diferença significativa entre ficar aqui por minha própria vontade e ser forçado a ficar aqui. Durante a primeira semana, achei que seria melhor seguir a sugestão deles, então não disse nada em protesto. Entretanto, estou começando a me sentir desconfortável ficando preso neste cômodo. Joguei xadrez com Juijin. Comi. Fui para uma sauna. Fui nadar. Fiz todas essas atividades e muito mais, mas é difícil ficar no mesmo lugar por um período prolongado. NT, sua fala é uma referência ao filme coreano Nameless Gangster, Rules of Time em português brasileiro Gangster Sem Nome. Estive fazendo o máximo para suportar a frustração, mas a questão é que eu não faço ideia de quanto tempo terei que ficar aqui. Estava tudo bem para mim fazer uma pausa por umas semanas, mas não posso deixar de me sentir ansioso com base no rumo que a situação estava tomando. Droga. Não tenho certeza se eles ficaram traumatizados por eu ter sido raptado pelos demônios depois de andar por aí, mas meu ambiente estava mudando. Não faço ideia do que está acontecendo lá fora, pois estava preso neste cômodo, mas me senti nervoso ao recordar a expressão de todos. Meus guarda-costas guarda-pessoal, me chamavam mais atenção. Sim, guarda-costas. Eles me deram guarda-costas. Guarda-costas, minha bunda. Neste momento, eles estão parados quietamente na frente da porta lá fora, e esses bastardos usando o emblema da guilda azul no peito eram chamados de guardas de Lei Kilong. Obviamente, não os recrutei, e jamais dei a eles esse nome. Kim Sung os recrutou arbitrariamente e os membros da guilda definitivamente concordaram também. Os líderes dos guardas de Lei Kilong eram 2 homens e 2 mulheres, aventureiros de ponta, e cada líder tinha 15 subordinados sob seu comando. Ainda não tinha visto todos os membros dos guardas de Lei Kilong, mas até mesmo os subordinados dos líderes eram habilidosos o suficiente para serem considerados aventureiros de ponta. Não faço ideia de quando Kim Naong os recrutou. Enfim,
Os guardas de Lei Keelong eram compostos por 4 líderes e 60 membros. Se considerasse os dedicados funcionários da guilda que auxiliavam esses guarda-costas, então os guardas de Lei Keelong seriam a maior facção da guilda. Fiquei frustrado porque esses aventureiros de alto nível poderiam facilmente trazer uma quantia inimaginável de dinheiro para a Guilda Azul ao entrar em masmorras, mas estavam desperdiçando seu tempo aqui como guarda-costas enquanto Kim Il-sung pagava a eles um salário enorme. Tenho certeza de que Kim Il-sung se sentia orgulhoso do que tinha feito, mas aos meus olhos, estava desperdiçando mão de obra. Isso não é um pouco demais? Neste ponto, tive que pensar profundamente sobre se o que estavam fazendo era razoável ou não. Quem poderia ter previsto que a guilda puxaria a carta de proteção por confinamento e me daria um grupo de guarda-costas? Levantei-me e tentei abrir a porta por curiosidade, mas só ouvi um barulho de trancas. Em seguida, a porta se abriu do outro lado. Por que eles não estão dormindo? Vi a líder do grupo 2 dos guardas de Lei Keelong. Sua classe é do tipo espadachim, mas empunhava 2 adagas. Ela parecia ter a mesma idade de Kiri. Ela não é tão habilidosa quanto Kim Il-sung, mas tinha alta agilidade e era uma aventureira equilibrada em geral. Se minha memória estiver correta, então seu nome era Park Lian. Ela tinha uma longa cicatriz em um lado do rosto, mas ainda era bonita. Sua postura geral era fria, mas suas estatísticas eram comparáveis às de Kiri. Ela é jovem, mas possui uma aura intimidante. Sua voz na verdade me fez recuar um pouco, e sua postura fazia parecer alguém destinada a governar os outros. Não tenho certeza dos outros detalhes sobre ela, mas tenho certeza de que ela tinha trabalhado com Kim Il-sung na vida passada dele, e essa era provavelmente a razão pela qual ele decidiu recrutá-la. O que há de errado, vice-mestre da guilda? Bem, senhorita Lian. Você pode falar à vontade, vice-mestre da guilda. Como mencionamos antes, somos suas mãos e pés. Estamos prontos para aceitar qualquer ordem que você tenha para nós. Então, me liberte deste lugar, por favor. Bem, sinto que estou sufocando aqui, então gostaria de sair. Ponto. Só quero dar uma volta pelo local por um tempo. Você estará comigo, então não acho que haverá problemas. Ponto. Ponto. O mestre da guilda está ausente no momento. Entrarei em contato com ele o mais rápido possível para marcar. Agradeceria se você pudesse esperar um pouco. Sério? Um passeio noturno precisava ser marcado? Eu a tinha ouvido dizer isso algumas vezes antes, mas não posso deixar de rir ao ouvir novamente. Que tal Lindell? Em vez de um passeio noturno? Lindell ainda é uma área proibida para a maioria das pessoas. A senhorita Jungaia e alguns magos foram enviados para restaurar a federação. O mestre da guilda também disse que você não será capaz de suportar o Mane no ar lá fora, considerando sua condição atual. Acho que melhorei. A senhorita Helena e a senhorita Sun Yeon também sugeriram que você ficasse aqui. Estão fazendo muito progresso, então, se descansar um pouco mais, tenho certeza de que logo poderá se movimentar livremente. Por favor, não pense em mais nada e concentre-se na recuperação. O que estou tentando dizer é: sinto muito, vice-mestre da guilda. Ficaria feliz em aceitar outros pedidos, mas... Ponto. O mestre da guilda também disse a mesma coisa. Ele disse que devemos seguir suas ordens, mesmo que a ordem fosse atacá-lo. No entanto, se for algo que possa prejudicá-lo, devemos ignorar suas ordens. Já me recuperei. Estou saudável. Não tenho certeza se isso vai fazê-lo se sentir melhor, mas acabei de receber uma mensagem de que o mestre da guilda estará chegando em breve. Vou fazer preparativos para que possa dar um passeio, então, por favor, me dê um momento. Passeio, minha bunda. Merda. Ela não caiu no meu pedido. Me sinto idiota por achar que ela cairia nessa só porque comecei a fazer mimimi. Entendo que seja difícil para você, vice-mestre da guilda. Contudo, o mestre da guilda está fazendo tudo isso para te proteger, então espero que tenha isso em mente. O problema é que ele está sendo super protetor. Entendo a situação, mas não consigo entender tudo o que ele estava tentando fazer. Entendi os pensamentos de Kim Il-sung. Ele estava determinado a me proteger de informações e ameaças externas, e tinha medo de que eu me machucasse. Porém, não poderia imaginar que ele levaria isso tão longe.
Acho que ele ficou traumatizado quando implorei para ele me matar. Claro, Kim Sung aparentava estar mais relaxado agora. Não tenho certeza se ele tinha realmente deixado de lado todo o peso que carregava, mas uma coisa de que tenho certeza, ele parecia mais relaxado do que antes. Ele havia mudado drasticamente em comparação com o tempo que passamos no mundo de sua consciência, onde ele clamava para parar de colocar toda a responsabilidade sobre ele. Infelizmente, todo método de tratamento sempre teria um efeito colateral, então. Este é o efeito colateral. Não tenho certeza se ele está ciente, mas sua fé em mim havia ficado mais forte. Eu era um irmão e um amigo próximo que poderia ajudá-lo a carregar seus fardos, e era provavelmente por isso que ele estava obcecado em me proteger. Se eu desaparecesse ou me machucasse, ele teria que carregar os fardos sozinho novamente, e tenho certeza de que ele tem medo disso. Mesmo assim, isso está indo longe demais. Maldição. Enquanto eu pensava nele, Kim Sung entrou no cômodo. Vendo que Jungaian estava ao lado dele, eles devem ter marcado meu passeio noturno de hoje até aquele local. Kim Sung foi quem abriu a porta, mas Jungaian foi quem pulou em meus braços. Ele está animado ultimamente. Opa! Você está aqui. E por que você disse que queria dar uma caminhada? Sim. É desconfortável ficar o tempo todo aqui. Mesmo que esteja desconfortável, não pode ser evitado, já que as coisas ainda estão caóticas lá fora. É melhor que você não saia agora por causa de sua saúde. Ela parece realmente satisfeita. A senhorita Ayan está certa, Sr. Kileone, comentou Kim Sung. Você parece satisfeito também. Entendo. Se eu pudesse, gostaria de ajudá-lo, mas este não é o melhor momento para se movimentar. Você sofreu muito. Então gostaria que usasse esse tempo para descansar o máximo possível. Há algo que você precisa. A propósito, recentemente apareceu uma bolsa da série Chanel e Hermès em leilão. Não tenho certeza se você vai ficar feliz, mas usei os fundos da guilda para fazer um lance. Nem gosto tanto de bolsas. Claro, seria bom ter uma. Isso meio que me incomodou um pouco porque havia um espaço vazio na área de decoração, mas estou feliz por poder preenchê-lo. Não fique tão satisfeito, cara. O sorriso de Kim Sung mostrava que ele estava feliz com a ideia de que eu estava seguro neste cômodo. Parece que falei demais. Tenho certeza de que você estava esperando. Senhorita Ayan, você pode preparar o feitiço. Certo. Jungaian canalizou um feitiço, e Kim Sung sentiu alegremente quando coloquei o colar com magia de rastreamento. O colar tinha que ser usado sempre que saísse para passear. Jungaian finalmente lançou seu feitiço e o cenário à minha frente mudou em um instante. O teletransporte da Jungaian nos levou a uma floresta exuberante, mas bem pavimentada. A guilda parecia ter providenciado uma trilha e eu já podia sentir que nenhuma única formiga podia ser vista em um raio de 50 quilômetros. Kim Sung me disse que o único lugar onde a energia demoníaca não poderia penetrar era a floresta da árvore do mundo. Ele disse que só poderíamos vir aqui sempre que eu quisesse dar uma volta. Porém, sei que Kim Sung estava inventando quando disse que a energia demoníaca ainda estava no ar, então não posso deixar de rir do que estavam tentando fazer aqui. Isso é realmente necessário. O grupo 4 dos guardas de Lake Leong estava aqui para se juntar a nós, mas eles estavam se escondendo para garantir que eu não me sentisse desconfortável durante meu passeio. Tenho certeza de que eles estavam relatando constantemente para Kim Sung porque este último sempre parecia pronto para lutar quando estava fora comigo. Ele não estava dizendo nada, mas eu podia dizer que ele estava pronto para agir porque sua mão estava sempre na cintura. Jungaian agarrou meu braço como se estivéssemos em um encontro. Kim Sung estava caminhando atrás de nós. O vento estava refrescante, mas estou frustrado. Estava deixando ele fazer o que quisesse, na esperança de que ele eventualmente percebesse por si só. Por agora, decidi falar com ele. Senhor Eun-sung, falei, garantindo que soasse confiante. Sim. Engoli um bocado da minha própria saliva antes de falar o que estava em minha mente. Tenho certeza que você já ouviu falar da senhorita Park Lian, mas acho que já está na hora de começar a trabalhar. Ponto. Estou descansando há 2 semanas. Estou curioso sobre a restauração em andamento de Lindell e ainda mais curioso sobre o que está acontecendo lá fora. Entendo que está preocupado com os resquícios de energia demoníaca,
Mas tenho certeza de que há muitos lugares que precisam de mim, especialmente em situações de emergência. Não posso deixar você fazer isso. O quê? Como? Você poderia pensar em algo assim, considerando sua situação atual? Já esqueceu como trataram você? Quero dizer, você precisa ser um pouco mais egoísta, Sr. Keelong. Gostaria que você pensasse em si mesmo primeiro antes de pensar nas outras pessoas. Pode deixar os problemas problemáticos e complicados comigo e apenas descansar. Vou cuidar de tudo. Espere, isso? Ainda? Não. Esse bastardo. Não posso deixar você fazer tudo isso. Regressor Instruction capítulo 525. Então, quando vou ser permitido? Sabia que seria difícil mudar a opinião de Kim Il-sung depois que ele tomasse uma decisão, e ele também parecia mais determinado do que nunca. A maneira como encerrou a conversa, como se não quisesse ouvir mais nenhuma das minhas palavras, não eram ações do Kim Il-sung que eu conhecia. Não era ruim que ele estivesse obcecado com a minha segurança, mas ele estava indo longe demais aqui. Talvez seja melhor dizer a ele que lembro de tudo. Talvez pudesse contar a ele no momento certo, mas ainda será um problema. Nem imagino como ele reagiria quando começasse a atuar como se estivesse incrédulo e começasse a chorar pelo que havia feito. É altamente provável que ele aumentasse a segurança ao meu redor, especialmente quando houvesse ameaças desconhecidas. Ouvi sobre a aparição de algumas pessoas que estavam gritando que eu tinha que ser examinado e interrogado. Tenho certeza de que não eram muitos, mas é impossível garantir que não existissem. Eu era o símbolo de Benigori, mas é verdade que eu tinha sido corrompido uma vez. As pessoas do país democrático provavelmente não diriam coisas assim, mas não podia ter certeza quanto às pessoas de fora. Tenho certeza de que muitas pessoas estariam de olho na Lindell atual. Afinal, seu valor estava começando a disparar graças à existência de Kim Il-sung. Neste momento, tenho certeza de que as pessoas dentro dos mesmos partidos estavam brigando entre si sobre quem estava certo. A crise já havia terminado, mas tenho certeza que muitas pessoas querem manter a Guilda Azul em xeque. Afinal, eles estavam tentando dividir a federação. Era possível para a humanidade se unir, mas era impossível evitar trabalhar para o benefício de sua nação ou grupo. É da natureza humana. A melhor maneira de manter a Guilda Azul em xeque era me raptar. Talvez essa fosse a razão pela qual Kim Il-sung estava sendo superprotetor. Ele provavelmente achava que não seria uma boa ideia me deixar sair enquanto os rumores ainda corriam soltos. Realmente existem muitos rumores ruins sobre mim. Não havia como isso ser verdade. Se eles estivessem em seus juízos perfeitos, então a consciência deles os tornaria incapazes de me criticar diretamente. Claro, os conflitos não podiam ser evitados, mas eu estava confiante de que os conflitos até agora não tinham sido sérios. Estou tão curioso que sinto que vou enlouquecer. Realmente quero saber o estado das coisas fora. Quero saber o quanto tinham progredido na restauração de Lindell e se o treinamento conjunto ainda estava em andamento. Benigori já havia aparecido, então os sistemas já deveriam estar funcionando corretamente. Tenho certeza de que as masmorras fechadas e os monstros em hibernação haviam despertado novamente. Claro, também pode haver pequenas mudanças. Benigori havia adquirido uma quantidade massiva de poder divino durante a crise, então provavelmente criou novas masmorras e conteúdo também. Não posso deixar de ficar ansioso porque o patch Benigori 2.0 já pode ter começado. Fiquei ansioso porque de repente parei de receber informações quando estava acostumado a receber um monte de informações todos os dias. Estou esperando pela visita da minha única aliada, Lei Ji. Você foi longe demais. Suponho que você colhe o que planta. Deveria ter agido com moderação. As coisas não teriam se tornado assim se você tivesse feito isso. Você ficou muito investido na produção, na situação e na sua atuação. Estas são as consequências de suas ações. Você até abandonou sua fiel esposa aqui. Você não me contactou nenhuma vez, resmungou Lei Ji. Ponto. Você realmente não conseguiu aparecer nos meus sonhos. Sinto muito, Nona. Me arrependo disso. Não estou resmungando porque quero ouvir sua desculpa. Opa! Também não estou com ciúmes. Não sei se você acredita em mim, mas sofri um pouco por sua causa. Foi divertido depois de perceber o que estava rolando. Então, sobre o que você está curioso? Como está a situação do lado de fora?
Dê-me detalhes se puder. Ponto. Não, não posso te dizer. O que você quer dizer? Há uma restrição. Ponto. Ponto. Aqui, olhe para minha língua. Pessoas de fora precisam ter isso para te ver. Ninguém é uma exceção. Não foi tão ruim para mim porque eles sabiam que somos próximos, mas pessoas sobre as quais eles tinham dúvidas tiveram que passar por uma avaliação ainda mais rigorosa. Ah, não só estou proibida de falar sobre isso, mas também sou proibida de responder às suas perguntas. Isso é mesmo necessário? Provavelmente porque eles querem prevenir situações imprevisíveis. As pessoas tendem a falar coisas inconscientemente, então estão tentando evitar que isso aconteça. Claro, o processo foi bem difícil. Ponto. Eles me disseram para preencher uma papelada com antecedência, e até me revistaram. Aquela vadia da Parklian ou o que quer que seja, me revistou como se estivesse gostando. Fiquei bem desconfortável. O que exatamente está proibido? Não podemos usar certas palavras e não podemos escrever nada. Não podemos carregar itens perigosos ou itens que poderiam potencialmente causar algo. A única coisa que posso dizer é que um novo volume de Como o Alquimista e o Espadachim Gênio Amam foi lançado, e está vendendo que nem água, mas sabe? Sim. Honestamente, entendo tudo isso. O que você quer dizer? Basta pensar sobre isso. Faz sentido para alguém que estava à beira da morte há 2 semanas começar a trabalhar o mais rápido possível. Um doutor até sugeriu que você repousasse por pelo menos meio ano, mas esse método não foi sugerido. Acho que eles decidiram fazer isso porque estavam preocupados com sua saúde mental. Mas ainda, eles também estão preocupados que você tenha ficado traumatizado ou algo assim. Se for o caso, então esse método de proteção por aprisionamento é você se tornou um pedaço de carne, um monte de tentáculos te apalpou, e quem sabe o que aconteceu entre tudo isso até você ser corrompido. Não é estranho que Kim Il-sung esteja nervoso porque você não está agindo como um indivíduo traumatizado. O mestre da guilda te valoriza muito. Deve ser legal. Ponto. Quem é aquele cuja saúde mental realmente precisa ser cuidada? Lixo como você é bem raro. Você não tem o direito de dizer isso. Não é a primeira vez que tenho esse pensamento, mas sua existência realmente me deixa aliviada. Consigo me confortar dizendo que, pelo menos, não sou tão podre quanto você. O incidente desta vez reforçou a ideia de que você é realmente pior do que eu. De qualquer forma, isso é a única coisa que posso te dizer. O quê? Não sei realmente no que você está pensando, mas tenho certeza de que boa parte está correta. Estamos lidando com isso muito bem. Gostaria de te contar os detalhes, mas estou proibida de falar sobre isso, então não posso dizer nada. Mais importante, já faz um tempo desde que esqueci que Jungayan decidiu lançar aquele feitiço inútil em você. O quê? Todas as palavras maduras 18 mais foram proibidas. Isso não estava no juramento, mas você tem certeza de que ela mudou mesmo? Ela certamente mudou, mas não há muito que eu possa fazer sobre seus hábitos menores. Afinal, as pessoas não mudam tão facilmente. De qualquer forma, ela é mais problemática que o mestre da guilda. Tenho certeza de que ela está aproveitando tudo isso ao máximo. Tenho certeza de que todos, incluindo Shire e Leiji, concordaram em me trancar aqui porque ainda era cedo demais para eu enfrentar a realidade. Infelizmente para mim, eles provavelmente estavam pensando em me manter aqui até que Lindeu se recuperasse ou até que os boatos negativos desaparecessem. Não havia como eu sair daqui. Até expressei minha raiva a Kim Il-sung, mas não funcionou de forma alguma. Claro, não foi tão estranho porque ele já deveria ter considerado minhas possíveis reações antes de fazer tudo isso. Maldição. Pensei que Leiji seria uma fonte confiável de informações, mas parece que ela não é de grande ajuda. Claro, ela me disse que a maioria das minhas suposições provavelmente estavam corretas, mas não sou capaz de entender o que estava acontecendo a menos que estivesse lá. Sou sua alma gêmea, então Leiji deveria ser mais empática comigo, mas em vez de tentar ser útil, ela começou a falar bobagens. Enfim, você parece um pássaro preso em uma gaiola e parece meio sério. Essa palavra também está proibida. Ponto. Não posso dizer nada. Maldição, vamos apenas comer. Estou ficando com fome. Hoje não vou comer. O quê? Estou em greve de fome. Já faz um tempo, mas tenho dito a eles que não tenho apetite.
Provavelmente verei alguns resultados em alguns dias. Oh, isso é um clássico. Quanto tempo faz? Cerca de 20 dias. É um bom tempo, mas não é como se você não pudesse fazer o que quiser. Você pode passear e comer comida deliciosa quando quiser, e olhe para esses itens luxuosos. Isso não te lembra a tendência que era popular na internet? Lembro-me de pessoas ficando milionárias em troca de serem trancadas em um quarto sem fazer nada por um ano inteiro. Apenas pense nisso como algo semelhante a isso. Há muitas coisas que vão te entreter aqui, mas você precisa relaxar para aproveitá-las. Relaxar, meu pé. Eu quero que você me tranque assim também. Opa! Contudo, se possível, quero ver seu outro visual. Para de dizer coisas que você não quer dizer, Nona. Estou falando sério. Opa! Oh, parece que isso não está proibido. Ela proibiu coisas estranhas em vez de coisas que realmente importam. Bem, como sou uma das pessoas mais próximas de você, ela deve ter pensado que eu não falaria sobre coisas assim. Legal. Ponto. Você consegue se transformar em sua outra forma agora? Consigo. Sério? Pode me mostrar? Notei que ela estava animada, e a Leiji na minha frente era diferente da Leiji que eu conhecia. Já tinha visto animada antes, mas ela estava atualmente mais animada do que nunca. Pensei no que deveria fazer, mas senti que isso não deveria importar. Me senti mal, mas ainda assim decidi ativar a troca de classe para alterar minha classe. Pude sentir que estava mudando. Que loucura. Sério, você não tem uma máscara? Ela quebrou. Se restaurou, mas não tem nenhuma outra função além da autorrestauração. Felizmente, é um item lendário, então não preciso revirar o inventário para armazenar e equipar. Um terceiro também não pode retirar a máscara. Esqueça o item. Coloque a máscara, depressa. Porque de repente... Uau, você está dando uma vibe diferente. Sério. Completamente diferente. Sério. Você está realmente Sishi. Queria ter minha câmera comigo. Nem mesmo me permitem trazê-la comigo. Eles sabem disso? É claro que não. Como eu poderia contar a eles sobre isso, Nona? Você pode usar alguma habilidade ofensiva? Claro, mas não será tão forte, já que Belial não está aqui. Ainda assim, acho que não será ruim. Não será muito forte, mas a vantagem é que minha percepção de mana afiou. Na verdade, fiz alguns experimentos porque estava tão entediado aqui, e descobri que posso criar espíritos e usar magia negra básica. Esta forma já é inútil para mim, mas é melhor tê-la do que não ter, eu acho. Por que você não usaria? Você tem que usar não importa o que. Apenas use de forma não oficial. Se possível, gostaria que você usasse essa forma sempre que estiver comigo. Bem, é apenas minha cobiça pessoal. De qualquer forma, você quer sair, certo? Opa! Claro. Que tal deixar isso comigo? Não hesitaria em deixá-la lidar com o assunto por mim se ela estivesse confiante de que poderia fazer isso. Claro, Leiji não se voluntariaria para uma tarefa se não estivesse confiante de que teria sucesso, então assenti com alegria. Entretanto, ela de repente beliscou minha coxa e quebrou meu escudo mágico. Ah! Gritei involuntariamente. Bang! Kyung-sung abriu a porta com um chute. Sua louca! Virei meu olhar surpreso para Kyung-sung. Não posso deixar de pensar que a vadia louca ainda guardava rancor porque não aparecia em seus sonhos, mas não havia como ela fazer algo assim. Olhei furtivamente para Leiji e percebi sua atuação. Vendo isso, instantaneamente soube o que ela estava tentando fazer. Ela é realmente uma escória. Nem faz tanto tempo desde que comecei a me recuperar. Porém, a prioridade máxima agora é entrar no jogo. Kyung-sung me encarou, confuso. Senhor Kyung-sung. Acho que há algo errado comigo, falei. O rosto confuso de Kyung-sung imediatamente empalideceu. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.